Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года. Красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки, наглые маргаритки, молочно-белые, с ярко-желтой серединой «любишь, не любишь». Daqui a poucos dias vou fazer 97 anos. Durante muitos anos fui o responsável pelo curso de Língua e Literatura Russa da Universidade de São Paulo, que aliás eu que iniciei as aulas lá. As minhas primeiras lembranças estão ligadas com a Guerra Civil, não é? Me lembro da fome na Rússia, uma coisa terrível, não é? Gente caída na rua. Foi terrível. Me lembro bem. Em Odessa, eu vivi até a idade de 8 anos, quando viemos para o Brasil. Mas quando eu estava com 14 para 15 anos, eu passei por uma crise, assim, uma crise de identidade. Eu passei a me sentir mais brasileiro do que antes. Tá bom o mingauzinho que eu fiz? Delícia. O pai gerou. Está uma delícia. Ah, que bom. Mel com o quê? Como é que se Com diz? mingau? Com mingau em russo é difícil. Caixa с медом. Ah, caixa. Caixa é o mingau. Caixa. Sox caixa Каши и мед. e mel. Ah, я понимаю. Minha primeira tradução do russo foi uma ousadia, uma temeridade. Eu traduzi Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, que saiu em 1944, foi a minha primeira tradução. Depois disso, eu traduzi mais uns poucos livros e fui convocado, fui para a guerra. Por que uma guerra em surdina? Bom, porque não é a guerra espetacular, é a guerra no plano interior, não é? A repercussão da guerra no plano interior, o que o indivíduo sente, foi o que eu procurei transmitir, por isso guerra em surdina. Não sei onde eu meti um álbum que tinha fotos da guerra, do qual eu tirei aquelas. Aqui não está. Não consigo descobrir. Que eu tenho umas fotos que eu não encaminhei para a editora. Não consigo descobrir onde eu meti. Eu era profundamente antimilitarista e, ao mesmo tempo, estava completamente transtornado com o que estava acontecendo na guerra. Não se tinha notícia exata do que depois passou a se chamar o Holocausto, mas pela imprensa, pelo que se divulgava na época, estava se tendo uma vaga ideia disso. E isso me deixava revoltado. E eu, então, que era profundamente antimilitarista, achei que tinha que lutar mesmo, que tinha que ir para a guerra.
E acontece que era uma época em que ser portador de um passaporte soviético era um grande empecilho na vida prática. E o meu passaporte era passaporte soviético. Era tudo muito estranho. Tinha havido aquelas manifestações, né, depois do afundamento dos navios brasileiros, houve grandes manifestações de rua, quebraram lojas de alemães, de italianos e japoneses. Então eu tinha a impressão de que o povo queria a guerra, de que o povo mesmo estava querendo a guerra. Era ilusão minha. Porque quando nós fomos para a guerra, eu vi os meus companheiros, a grande maioria era de gente muito pobre, a grande maioria. Era o homem pobre brasileiro que ia para a guerra. O soldado brasileiro, de modo geral, estava completamente despreparado psicologicamente, completamente. Depois, com o desenvolvimento da situação, foi se percebendo o que era o nazismo, que coisa terrível era o nazismo. Isso o soldado brasileiro acabou percebendo, claro. Era preciso lutar contra o nazismo. Eu nunca tinha estado na Itália, não é? De repente me vi em Nápoles, né? Nápoles, a Bahia, toda com navios afundados. Não senti como volta à Europa. Eu me sentia muito identificado com a tropa brasileira, eu me sentia como brasileiro. Nosso uniforme era parecido com o uniforme alemão. Era verde como o uniforme alemão. Então, quando nós descemos, havia garotos lá perguntando, gritando para nós, Tedeschi, Tedeschi! E assim correndo, eles fugindo, perguntando, achando que éramos alemães. O inverno foi terrível, para a infantaria foi terrível, porque nós pegamos até 20 graus abaixo de zero, porque era nas montanhas. Na Itália, assim, nos vales, na parte baixa, não faz tanto frio, mas na montanha foi terrível. E, no entanto, eles se mostraram bons soldados, isso que me deixou completamente assim, boquiaberto. Que o brasileiro lutou na guerra, lutou de verdade. Os soldados lutaram de verdade, eu sou testemunha. Foram para a guerra sem nenhuma convicção e lá se tornaram soldados mesmo. Tenho muita lembrança de um companheiro, o nome dele era Berlim. Era motorista de jipe, ele era mulato e ele ficava brincando, se jogando na neve e gritando, Berlim caiu, Berlim caiu. E acabou sendo morto. Pronto, já estou. Bom, deixa eu pentear o cabelo. Deixa eu pentear o cabelinho. Pra ele ficar bonito. Eu vou lá pentear. Pra você ficar bonito como você é. Vai. Vai. A volta foi um delírio, né? Foi um delírio a volta. Pelo menos o desembarque, quando nós desfilamos na Avenida Rio Branco, foi um delírio. Depois vieram as dificuldades, né? Vieram as dificuldades que o soldado brasileiro ficou muito desamparado, muito mais desamparado que de outras nacionalidades, os ex-combatentes. Houve situações muito esquisitas. Eu estava no Rio de Janeiro quando houve a inauguração do monumento aos ex-combatentes brasileiros da Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei carregando as cinzas de Berlim. E aí eu me encontrei com a família dele, a mãe dele
E os irmãos estavam lá e eu reconheci imediatamente, porque ela era muito parecida com ele. Eu fui falar com ela. Eu me lembro que eu fiquei muito emocionado e quase cheguei a cair. E alguém comentou, não sei por que tanta complicação. Afinal de contas, os nossos soldados morreram todos ou de bebedeira ou de desastre de jipe. Isso me marcou, não é? Экая энергия, подумал я, все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.